Só ajeitar a TV aqui para mim. Pronto. Ok. Bom, então nós já começamos a gravar, tá bem? Para quem está conosco aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que eu acho que tem algumas pessoas que é a primeira vez que está aqui com a gente, pelo menos ao vivo, né? Se ainda não tiveram conhecimento do projeto, os outros encontros, né, os nossos outros bate-papos, eles estão no YouTube, numa página que tem o mesmo nome do projeto, tá bom? Chama Projeto Essência Consciência de Si. Então, lá tem a abertura, que é uma apresentação do que é o projeto, qual que é o interesse dele, né? O que a gente está compartilhando aqui, tá bem? Tem o nosso primeiro encontro, tem também o segundo, e esse é o nosso terceiro encontro. Cada encontro tem um tema sequencial, né? A nossa base é a medicina chinesa para esses encontros. Os nossos estudos se baseiam, né, na medicina chinesa. Vamos dizer assim, um contexto mais filosófico, tá bem? Porque muitas vezes, assim, já teve pessoas que perguntam, você está ensinando medicina chinesa? Eu estou ensinando, né, o contexto filosófico da medicina chinesa. Nós estamos, né? Porque não sou só eu, estamos ensinando o contexto filosófico da medicina chinesa para uso no dia a dia, né? Para a gente cuidar de si mesmo, que a intenção do projeto é essa, né? Tá? Bom, podemos começar então, né? Que já são 16h05, tá bem? Então, que estejamos em paz e bem, tá? E que possamos, né, ser amparados aí pela luz e pelo amor de Cristo, para que a gente possa entender, né, um pouco, colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que nós vamos conversar hoje, tá bem? Para mim, é um estudo e um aprendizado igual é para qualquer outra pessoa que está aqui com a gente nesse momento, tá bom? Eu, pelo menos, enxergo assim, muitas vezes a gente começa a fazer um estudo, seja para dar um curso, seja para montar um grupo, né, de estudos, independente do que a gente está fazendo, seja para um trabalho social, seja para um trabalho terapêutico, muitas vezes os temas que vêm para a gente poder estudar e partilhar é um aprendizado imenso para a gente mesmo, né? Então, cada passo nessa caminhadazinha aqui é um grande aprendizado, ok? Hoje, inclusive, a gente tem uma mensagem muito bonita, e a mensagem que veio hoje, eu vou colocar depois lá no YouTube também, tá? Inclusive, se tiver alguém aqui que domina YouTube, que eu sou meia capenga dele, o último o nosso último encontro, eu não sei o porquê, eu não consigo alterar as configurações para que se possa comentar lá. Os outros vídeos que foram colocados, tudo bem, mas o último eu não consegui, tá bem? Então, se alguém que tiver domínio e quiser me dar umas aulinhas, eu aceito, viu? E amanhã eu já coloco o vídeo lá, tá joia? Porque hoje o dia está apertado, eu estou dando um curso intensivo, então tem aula à noite, né? Nós tivemos aula esse final de semana inteiro e tem aula hoje à noite. Então, eu só vou colocar os vídeos amanhã, inclusive o vídeo da aula de ontem, que eu dei, que eu tenho que fazer um acertozinho, que eu esqueci de interromper a gravação e ficou o tempo do café lá à toa no vídeo. Ok? Bom, então vamos começar, tá bem? Já entrou bastante gente, mas já são 16h08, então vamos lá, né? Ver o que esse estudo tem para mostrar para a gente. A vida como uma universidade, né? Então, a vida, uma universidade. O objetivo da medicina chinesa não é apenas prevenir e tratar doenças, mas também apoiar as pessoas em seus esforços para alcançar uma vida significativa. As filosofias predominantes durante o seu desenvolvimento incluem o taoísmo,
confucionismo e budismo. Esse assunto tem sua base no pensamento do taoísmo, mas as influências de outras tradições também vão estar presentes, tá? Inclusive nesse estudo que nós vamos fazer sobre esse contexto. E será fundamental a compreensão de alguns conceitos e crenças importantes à medida que nós avançamos nessa conversa, tá bem? Então, eu trouxe para a gente aqui, vamos dizer assim, um significado, né, de como vamos dizer assim, o que é o budismo visto pelo mundo, tá bem? Esse texto foi tirado do dicionário Oxford, né, para o Google, e eu falo só para poder clarear bem, né, não é um texto meu, nem texto de livro de pesquisa. Eu busquei num dicionário mesmo, para ficar uma coisa sucinta e simples, tá? Budismo é um sistema filosófico e religioso indiano, fundado por Siddhartha Gautama, né? Que viveu entre 483 a 563 antes de Cristo, tá? Então ele é chamado de o Buda, que parte da constatação do sofrimento como a condição fundamental de toda existência e afirma a possibilidade de superá-lo através da obtenção de um estado de bem-aventurança integral, que também é chamado de nirvana, né, que é reconhecido como nirvana. E o budismo é uma religião que não professa existência de nenhum Deus. Então, é uma relação apenas do homem enxergando, vamos dizer assim, o que ele tem visto assim de mal, né? Na realidade, o que é o sofrimento, quando a gente começa a ver essa palavra sofrimento, adoecimento, doença, eu gosto da expressão italiana e da expressão francesa, que chama de maldade, né? Eles expressam como se um adoecimento ou um estado de sofrimento fosse uma maldade. Então, o aprendizado que eu preciso ter é transformar essa maldade em bondade. Para mim, esse texto aqui, falando sobre o budismo, ele convida exatamente para isso. É sair de um estado de sofrimento para um estado de bem-aventurança. Então, nesse momento, né, Buda, através da caminhada dele, ele conseguiu isso. Exatamente, sair do sofrimento e ir para a bem-aventurança. Então, foi quando ele atingiu o nirvana, ou conseguiu a iluminação. Tá bem? Então, o budismo, ele, vamos dizer assim, essa é a visão, né, dessa filosofia, tá bem? Confucionismo. O confucionismo, né, já é de origem chinesa, traduzido, né, literalmente como a escola dos eruditos, ou confucionismo é um sistema filosófico chinês criado por Confúcio, que era um filósofo. Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a pedagogia e a religião. E é conhecida pelos chineses como ensinamentos dos sábios. No confucionismo, ele prega a observação, né, de tudo que nos envolve e o desenvolvimento de um padrão moral. Aqui o que ele chama de política, na realidade, é uma administração social, tá? O Confúcio via, né, a política como uma administração social. A pedagogia é exatamente o sistema de ensinar mesmo, né? É o que pedagogia, vamos dizer assim, já é literalmente. E a religião nesse contexto de Confúcio, vamos dizer assim, uma forma de levar até as pessoas o conhecimento da moralidade, através da religião,
né, se levava às pessoas um conhecimento de moralidade. Então, através dos textos religiosos, se convidavam as pessoas a uma mudança de padrão moral na sua, vamos dizer assim, experiência na vida. Tá? Mas se a gente for trazer aqui, por exemplo, o título, né, do nosso encontro, é a mesma coisa que uma matéria na universidade. De repente, eu passei por um jardim que tinha rosas maravilhosas, que é a minha flor predileta, então é a minha queridinha. Aí eu peguei e colhi uma rosa, sem sequer tocar a campainha da casa ou bater na porta e solicitar a pessoa que cultiva aquele jardim, que cuida daquele jardim, uma rosa. Eu fiz correto, vamos dizer assim, moralmente falando, ou eu feri uma outra pessoa, usando, vamos dizer assim, uma palavra grosseira, eu roubei uma rosa. Então, extrair o que é do outro sem autorização dele, vamos dizer assim, é uma maldade, né? Eu não tive uma boa atitude. Então, é isso que Confúcio via dentro da religião. Os ensinamentos da religião tinham esse objetivo, de levar as pessoas, né, a conhecerem, vamos dizer assim, novos padrões morais e aí buscarem, vamos dizer, um novo caminho, ou mudar de um período, né? Vamos supor, eu passei por essa matéria, não roubar, né? Eu passei por essa matéria. Então, eu passei de um período para o outro. Chegou no final do semestre, vamos dizer, assim, ou do ano letivo, eu estudei essa matéria, consegui entender moralmente o que é o roubo, por que eu não posso extrair uma rosa do jardim de alguém sem pedir a sua permissão? Se eu compreendi, né, conscientemente, aquele negócio assim, eu tenho consciência de que eu não posso extrair essa rosa do jardim de uma pessoa sem solicitar sua autorização. Então, eu fui para uma outra matéria, um pouquinho, vamos dizer assim, um pouco mais evoluída do que essa, tá? Quem sabe, talvez após, né, aprender que eu não devo extrair do outro, que na realidade eu devo pedir ao outro, a minha próxima matéria pode ser a divisão com o outro, a partilha, tá? Então, vamos dizer assim, o entendimento aí do confucionismo é esse, tá? Então, era conhecida, né, pelos chineses como ensinamento dos sábios, aqueles que já viveram, que aprenderam, né, que tomaram consciência, e aí eles vão transmitir esse conhecimento para outros, para que outros também tomem essa consciência, tá? Ou seja, aumentem, né, o seu potencial aí de consciência. Bom, taoísmo. Taoísmo é, na cultura chinesa, uma doutrina mística e filosófica formulada no século VI a.C. por Lao Tse e desenvolvida a partir de então por inúmeros epígonos, né, ou sucessores dele, que enfatiza a integração do ser humano à realidade cósmica primordial, o Tao, por meio de uma existência natural, espontânea e serena. É que o taoísmo tem muito a ver, né, com o budismo, com o confucionismo também, tá? E vamos dizer assim, todas essas filosofias é que constroem, né, a filosofia da medicina chinesa, ok? Bom, o naturismo e o taoísmo afirmam que os seres humanos são uma parte integral da natureza e do Tao. Ambos dão ênfase à unidade de todos os fenômenos do universo. O que une tudo é o Qi. O Qi é a matéria não substancial
que envolve tudo que se manifesta, permeia e anima todo ser, em seu aspecto físico, mental e espiritual. Ou energia cósmica, também chamada de prana pelos hindus, pneuma pelos gregos, o A pelos hebreus, tá? Nós aqui, né, ocidentais, costumamos chamar de bioenergia, e nada mais é do que a força propulsora do universo, tá? Então, que é a energia que tudo, vamos dizer assim, que dá movimento a tudo, que permeia tudo, que permite que tudo exista. Porque sem energia, a matéria não se movimenta. Né? Nós já conversamos isso, inclusive, no encontro passado, falando de Yin e Yang, nós falamos muito sobre essa questão, né? A ação do Yang, que faz com que a matéria Yin se movimente. Tá? Então, para vocês verem, para a gente ver que muitas vezes a gente fala assim, é a filosofia chinesa, a filosofia indiana, que está lá no budismo, mas na realidade, se nós formos para a nossa medicina natural, vamos colocar assim, né, brasileira, de origem indígena, né, porque o povo, dizer assim, os primeiros povos que habitaram o Brasil eram indígenas. Então, assim, toda essa cultura que nós temos de remédios de quintal vem dessa origem dos índios, né, e parte dos negros que trouxeram isso da África, que viviam também da mesma forma que os índios, num contato maior com a natureza e reconhecendo toda essa energia que nos permeia e que nos auxilia, né, na nossa vida, no nosso caminhar, no dia a dia, na construção, vamos dizer assim, na construção da nossa existência. Bem? E aí, vamos dizer assim, esse conhecimento, né, ele vai passando de um para o outro e vai se tornando para cada experiência, para cada indivíduo, na sua experiência, uma matéria que ele agrega ou não, né? Porque, de repente, ele até conhece isso aqui, mas não se interessa, né, por essa filosofia, acho que não, a filosofia, falar de energia é algo que, vamos dizer assim, não faz muito sentido, isso é coisa para engenheiro elétrico, para quem mexe com eletricidade, né, não para nós, seres humanos, né, mas se a gente colocar o dedinho na tomada ali, a gente vai tomar choque, né, aí manda a gente para o neurologista, para ver se teve algum dano. Então, acho que é o único profissional que, vamos dizer, se aceita falar da energia, né? Porque circula a informação e isso é uma fonte de energia. Mas a gente está trazendo aqui, né, para o nosso dia a dia. Bem? Bom, uma visão filosófica. Vamos caminhar. Viver uma vida filosófica significativa, né, requer o reconhecimento que todos somos particularmente importantes. Então, isso é um ponto dentro dessa filosofia realmente de extrema importância. É reconhecer a importância de si mesmo, na sua experiência. Porque a nossa convivência com os demais faz parte da nossa experiência. Mas o mais importante é o reconhecimento do quanto eu sou importante para mim, que a minha caminhada é importante. Tudo aquilo que eu faço por mim, né, para o meu, vamos dizer assim, desenvolvimento dentro desse contexto, de buscar pela sabedoria, dentro daquilo que é um dom nato para mim, inclusive, é mais importante do que qualquer outra atividade que eu faço para o outro. Mas fazer para o outro também é um desenvolvimento de compaixão, de entendimento da unidade, sem esquecer a importância que eu tenho, tá? Então, humanismo e holístico, dentro dessa filosofia. A filosofia por trás da medicina chinesa,
É humanística, pois reconhece que todos temos o potencial de descobrir e de expressar nossas qualidades únicas e de fazer contribuições significativas para nossas famílias e sociedade. Nossas qualidades únicas se manifestam através de nossos corpos, emoções e atividades mentais. Não existe um alimento, erva, exercício ou disciplina que seja certo para todas as pessoas. Cada um de nós deve descobrir o que é certo para si. Quando a gente, vamos dizer assim, para pensar nisso aqui, né? O que é ser significativo para a nossa família e sociedade? Como que é isso de, primeiro eu vou olhar para mim e vou ser significativo para a minha família e para a sociedade na qual eu vivo? No entendimento dos estudos que eu venho fazendo já há alguns anos, eu vejo da seguinte forma. Família é um grupo, né, do qual eu pertenço, no qual eu nasci, e espiritualmente, vamos colocar, né, esse ser espiritual que habita aqui esse corpo material, que dá a ele a capacidade de mover, de pensar, né, eu escolhi esse grupo familiar, tá, esse grupo social. Se eu escolhi esse grupo social, é porque dentro desse grupo eu vou ter experiências que vão ajudar vamos dizer assim, aprimorar ou a estudar, vamos colocar como se fosse uma matéria da faculdade, né? A estudar algumas condições que eu trago nesse meu corpo de luz, nas minhas, vamos dizer assim, nas minhas linhas, na minha malha energética, para poder desenvolver e crescer como um ser espiritual. Adquirir essa sabedoria, né, dos antigos ou dos sábios, para poder chegar nessa sabedoria, para poder viver em comunhão com o tal, ou seja, numa harmonia, né, com o tal. Então, a família é um grupo onde eu vou me desenvolver dessa forma. Então, dentro desse grupo, eu sou um indivíduo, eu sou importante. Os outros têm a sua importância também. Mas primeiro eu preciso reconhecer a minha importância dentro desse grupo. Vamos dizer assim, o que é isso? Muitas vezes a gente não se anula para que, vamos dizer assim, para a vida de um familiar. A gente literalmente se anula para poder ajudar um familiar ou para melhorar ali a condição daquela família, porém a gente se anula, a gente não vê muito isso, não encontra muito esse tipo de processo. Então, se nós formos olhar aqui dentro desse contexto do taoísmo, do naturismo, eu não estou com uma nota boa nessa matéria, não. Porque se eu me anulei, eu não estou, vamos dizer assim, reconhecendo, né, ou se importando comigo mesmo. Eu estou dando mais valor ao outro. Então, a questão tem que ser, vamos dizer assim, ela tem que ser boa para os dois lados. Tá? Nem tanto dar demais, né? E nem deixar de dar, mas ir com equilíbrio, de forma que você está fazendo, né? Pelo outro, mas você também está olhando para si. Não se anular totalmente e viver em prol do outro. A não ser que você sinta que isso é vamos dizer assim, uma ação, né, uma matéria na qual você tem que estudar e finalizar, tá? De repente você tem aí um compromisso com essa pessoa e aí você vai realmente finalizar a matéria auxiliando essa pessoa.
abrindo mão de algumas coisas. Mas se você tem um sentimento de inferioridade, aí não, vamos dizer assim, você não está fazendo o seu caminho, né? Não está estudando, vamos dizer, não está estudando bem a matéria, tá? Não sei se ficou claro. Se tiver alguma dúvida, Silvana, que o nosso... não, achei que você tinha perguntado alguma coisa. Ok. Bom, dentro da sociedade, e aí, como que isso funciona? Esse reconhecimento, né? Eu, nessa caminhada da universidade, eu pelo menos tive muitas dúvidas em períodos de fazer vestibular, prestar vestibular para quê, né? Quando criança, eu dizia que eu ia ser médica. Isso eu tinha 6 anos de idade. Brincando com a minha prima, de juntar, fazer remedinho em vidrinho, pegar, vamos dizer, folhinha de planta, colocar ali dentro, misturar com terra, com água. Então, eram os remedinhos da gente na brincadeira, né? Aí, na adolescência, eu realmente desisti da medicina. Me desencantei com a medicina. E nunca prestei um vestibular para medicina. Aí fiz faculdade, estudei. Cacá está falando aqui, ó, nessa época todo mundo vivia à toa, então. Ajudar não se tomava tempo. Na realidade, não, Cacá. Só a forma de viver é diferente, tá? A forma de viver dessa época era diferente. E se a gente for olhar hoje, vamos dizer assim, são só as estruturas diferentes, né? A gente tem muito mais facilidade, entre aspas, do que tinha naquela época. Eu sei que você está brincando, né? Então, voltando, né, para o contexto da sociedade. Aí eu sempre falava isso. Acabou que eu fui fazer faculdade de desenho industrial voltado para programação visual, que hoje é chamado de design gráfico. Ou seja, nada a ver com a medicina, nada a ver, né? Mas, por um lado, esse curso me tornou uma boa cromoterapeuta. Eu aprendi lá dentro da comunicação visual o uso das cores, não só para a comunicação, mas também para aplicar, né, na prática terapêutica. E lá eu aprendi também, vamos dizer assim, a olhar com mais atenção. Eu sempre fui uma pessoa observadora, mas aí lá na faculdade eu aprendi a olhar com mais atenção e a projetar, fazer projetos, elaborar projetos. Então foi bom, porque me ajuda no que hoje eu estou fazendo, né? Nos cursos que eu dou, vamos dizer assim, nas atividades sociais que eu exerço. Então, me ajudou bastante. Essas matérias da faculdade me ajudaram aqui na minha experiência, nas matérias da experiência, né? Aí, dentro da sociedade, eu caminhei, né? E acabou que, ao me tornar mãe, eu senti uma necessidade de fazer uso dentro da minha casa da medicina natural, da terapia, da prática integrativa complementar, né? Não, vamos dizer assim, sem abandonar as consultas médicas, os exames, o remédio, né, que médico passava. Em alguns momentos eu realmente abandonei porque eu conhecia uma opção melhor e aí usei, deu um bom resultado, resolveu, né? Então eu coloquei em prática um conhecimento que eu tinha. Aí, nesse período, eu resolvi adquirir conhecimento e venho há 20 anos buscando por esse conhecimento de forma profissional. Aí, o que eu fiz com as minhas qualidades, da minha experiência, né? Vamos dizer assim, a minha experiência nessa universidade chamada vida, porque se eu observar lá na minha infância, ela já falou para mim um dos caminhos que eu tinha o dom para seguir, que eu trouxe comigo para essa experiência o dom para caminhar por ele e ajudar fazer uma contribuição significativa para a sociedade, que é a terapia complementar. Então, aí eu cheguei aqui. Cada um de nós tem um dom. Um não, vários, né?
A gente tem muitos dons. E nessa nossa caminhada, se a gente for parar para observar, vamos dizer assim, as experiências que são significativas, que nós tivemos prazer em executar, vamos dizer assim, passar aquela experiência, ela foi prazerosa, ela somou lá no meu positivo, vamos dizer assim, nas coisas boas da vida. Se ela somou nas coisas boas da vida, eu devo olhar para ela com um certo carinho, porque ela está mostrando para mim, né, dentro desse contexto humanístico e holístico, ou seja, eu como ser humano, dentro do todo, eu tenho essa opção. E eu posso fazer uso, né, desse dom, dessa informação, para a minha caminhada como um ser espiritual. Tá bem? E isso é que vamos dizer assim, o certo para mim. O certo para si, né? A gente vai olhando dentro desse contexto. Muitas vezes a gente é cobrado de muitas coisas que não tem nada a ver com a gente. Então, quando a gente começa a prestar atenção nessa questão do certo para mim, que é aquilo, né, que a gente vai ver nessas experiências somou lá no meu positivo, né, coisas que me dão prazer, coisas que eu gosto, eu vejo que isso aí, vamos dizer assim, está me levando para uma nota 100 nessa faculdade aqui chamada vida, nessa universidade chamada experiência ou vida, né? Bom, essa filosofia humanística também reconhece os nossos pontos fracos e negativos e oferece ferramentas para ajudar a aliviar o nosso sofrimento emocional e psíquico, tá? O Lin Shu é um dos livros, né, um dos que escrevem sobre a medicina chinesa. Ele reconhece que os seres humanos não querem ficar doentes e morrer. Mas a maioria de nós, né, fica doente uma vez ou outra, e todos nós morremos. A experiência material, ela se encerra. Então, esse corpo material, ele vai ter um tempo de uso, e ele vai chegar num momento que, vamos dizer assim, a carga vital dele, a energia física dele, ela vai findar. Então, ele vai se separar desse ser espiritual. Então, isso aí é certo para todo mundo, né? Meu bisavô até tinha um conhecido que brincava com ele e falava assim, que casar e morrer era uma vez só. Aí o meu bisavô respondia para ele que morrer era uma vez só, casar quantas queira. Porque ele casou 4 vezes. Tá? Então, para ele, se realmente morrer uma vez só. Mas a experiência do casamento é individual, cada um casa quantas vezes quiser, né? Tá? Então, é bem dentro disso aí. Todos nós sabemos que vamos por esse caminho, né? É assim o viver. Então, a nossa experiência é desse jeito. Então, os antigos recomendam que tornemos essa vida, né, essa experiência, o mais significativa possível. Eles sugerem que cultivemos boas virtudes com integridade, lealdade, coragem e compaixão, para que, ao nos deitarmos no leito de morte, tenhamos o mínimo de arrependimentos possível pela maneira como nós vivemos nossa vida. Tá? Eu coloquei aqui para a gente uma imagem, né? Não dá tempo de passar o vídeo, mas essa foto aqui eu tirei de um limoeiro que ele me deu uma grande lição esse ano lá na roça, né? Eu passei uma temporada aqui em Belo Horizonte esse ano, fiquei uns 3 meses aqui em Belo Horizonte, e de repente eu cheguei lá e estava carregadinho de limão. É um pé de limão galego. Ele existia há uns 20 anos, 20 e poucos anos. E ele nunca tinha dado tanto fruto. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, esse limão esse ano, não sei se foi a chuva ou o quê, mas ele estava assim, simplesmente maravilhoso. E cheio de frutos, cheio de flor o tempo inteiro.
Aí eu observei, e nesse período, observando, né, esse limão, eu li uma matéria de um agrônomo português. Ele tem uma quinta em Portugal e ele produz chás orgânicos, chás e condimentos orgânicos. Então eu acompanho a página dele no Facebook. Aí ele escreveu um texto que ele havia recebido uma mensagem de uma pessoa, de uma senhora, lá uma portuguesa, perguntando para ele se ela devia dar uma coça no limoeiro que ela tinha, porque o limoeiro não produzia. Aí ele conta a história da coça aos limões. Segundo ele, era uma tradição entre os produtores portugueses de colocar o pé de limão sobre um estresse extremo para que ele produzisse. Então, eles batiam prego no limoeiro, pendurava tijolo, faziam um monte de coisa. Dava surra de chicote no limoeiro, para o limoeiro poder produzir. E aí ele vai e responde lá para a senhora que não precisava mais usar a coça aos limões e ensina para ela como que ela deveria fazer, né? Inclusive a poda é uma maneira da gente convidar a planta a ser mais produtiva. Nos estudos que o Dr. Breno Marx, né, que é o co-criador do Sistema Florais de Minas, ele lançou um curso recente que chama Os Mecanismos Quânticos da Ação Curativa das Essências Florais. Né? Dentro do estudo que ele apresenta para a gente, ele mostra que existe, vamos dizer assim, um processo, ele fala sintrópico da planta, que quando a planta se vê numa condição de morte ou de quase morte, ela forma em torno dela um campo energético, vibracional, muito intenso, para que ela produza flores, produza frutos e deixe sementes para ser reproduzida, para manter, vamos dizer assim, para continuar mantendo a espécie. Quando a gente para ver alguns estudos, né, mais filosóficos sobre as plantas, sobre o reino vegetal, o Dr. Penoel, mesmo no aromaterapia quântica, ele fala que nós, seres humanos, somos muito abençoados, porque o Criador colocou aqui no planeta muitas plantas, né? Mas que as primeiras plantas aromáticas surgiram no planeta um pouquinho antes do ser humano. E que isso foi uma bênção do Criador para que nós tivéssemos ao alcance das nossas mãos um remédio para curar os nossos males. E se a gente for observar essa plantinha aqui, ó, ela nos oferece na aromaterapia, né, 3 óleos essenciais maravilhosos. O óleo essencial da flor, que é o néroli, o óleo essencial do fruto, o limão, e o óleo essencial da folha, o petigram. Cada um com a sua assinatura, cada um trabalhando um contexto psíquico, né? E todos eles nos ajudando na nossa caminhada. Tá? Vamos dizer assim, aliviando, dando para a gente uma ferramentazinha para a gente passar por essas matérias na vida com um pouquinho mais de leveza e entendimento. E vamos dizer assim, ancorar uma consciência de existência. Olhar para si, né? Então, eu deixei aqui essa historinha do limão para a gente, que para mim foi uma coisa assim maravilhosa. Ele já morreu, tá? Ele está sendo cortado lá essa semana. Ele já murchou, vamos dizer assim, não tem mais nenhum broto. Ele já avisou, né? Ele já tinha avisado mesmo que ia morrer, e ele morreu. E eu fiz esse vídeo e as fotos um pouco antes, quando eu percebi que entrou um bicho nele e que ele não ia ter como sobreviver. Mas é uma grande lição para a gente a benevolência dele. Inclusive, esse vídeo, se vocês quiserem assistir, está na minha página no Facebook, tá? Lá no Facebook eu estou como Rosana Laura Romero, meu nome mesmo, tá bem? Isso está lá e vocês podem procurar
que encontram lá, para ver a história. E mostra a benevolência dele, e trazendo para a gente essa lição maravilhosa, sabe? Antes de eu ir embora, eu vou deixar aqui o máximo de mim, né? Para que os meus frutos, para que as minhas sementes possam ser usadas, né? Possam continuar ajudando a nós, seres humanos, e aos animais que chegam até eles, buscando aí as abelhinhas que chegam buscando o pólen, também para nos ajudar através de um mel, né? Bom, deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Ah, não, o Fernando só comentou aqui. Maria Eugênia, vou usar isso. Vai não, viu, Maria Eugênia? Respondendo a sua pergunta, você não vai ser considerada louca, não, tá bem? Essa história é muito boa, você pode apresentar para ele. Isso. A Márcia está colocando aí para gente que, de um modo geral, as plantas produzem frutos e sementes, né? Ou né, sementes quando vão morrer para a manutenção da espécie na Terra, né? Ou seja, ela está deixando os seus descendentes. E isso é uma visão da biologia, né? Da botânica, que a Márcia é bióloga, tá? Então, isso aí é uma visão da botânica, para a gente ver que, assim, o Breno, quando ele mostra lá no mecanismo quântico, ele faz análise vibracional por frequencímetro. Então, assim, segundo ele, quando você pica uma planta para fazer uma essência floral, ou mesmo para fazer uma tintura mãe, que isso é uma praxe, né? Que a gente tem dentro dessas terapêuticas, por exemplo, para se produzir um óleo essencial, a gente pica a planta toda. Ela é toda picada para ser colocada dentro do destilador, né? E segundo ele, quanto mais você pica, maior é a frequência que essa planta picada, que nem está agregada à raiz dela, ao tronco, né, ao caule, a vibração dela aumenta. Quanto menor o corte, mais a vibração dela aumenta, com a intenção de deixar a consciência, de deixar a essência dela para auxiliar os seres humanos. Tá? É muito bonito isso, né? Exatamente, Fernanda, deixa um legado ou uma herança. É esse o fundamento. Então, quando nossos pais, né, nossos avós, sentam com a gente para nos ensinar, vamos dizer, o aprendizado deles, o que muitas vezes eles vão nos ensinar, passar para a gente a experiência deles. Aquilo que eles vivenciaram, né, e que foi bom ou algo de ruim, que eles aprenderam uma lição. É a mesma coisa que as plantas estão fazendo aqui, deixando uma herança para a gente, né? Bom, vamos sequenciar aqui, tá? A medicina chinesa está impregnada da visão holística, de que os seres humanos estão em constante conexão com o cosmos, o céu e a terra. Essa conexão não é apenas um conceito filosófico, é uma realidade física. A luz do sol penetra em nossos corpos para nutrir os nossos ossos. A atmosfera da Terra, em parceria com a vida vegetal do planeta, fornece-nos os alimentos que ingerimos e muitos remédios também, né, para curar os nossos males ou as nossas maldades. Cada respiração nos conecta ao universo. Também reconhece uma inseparabilidade do corpo, da mente e do espírito. Esse símbolo que eu trouxe para ilustrar esse texto é o símbolo da permacultura. É o símbolo usado no planeta todo, né, como um símbolo do que é a permacultura. A permacultura, vamos dizer, é voltada, né, para a agronomia, mas ela é voltada com que contexto? Que a sabedoria nata, né, vamos dizer assim, o inato, que é representado aqui pela serpente, aqui no caso ela está fazendo um infinito, né, que essa sabedoria ela possa unir
todos os reinos e todos os seres. Que possamos entender que tudo aquilo que está aqui no centro da Terra reverbera e influencia tudo que está aqui na atmosfera terrestre e que tudo isso se conecta com o que vem do universo, do cosmos, energeticamente. E aí todos devem viver, né, vamos dizer assim, em comunhão. O ideal é viver esta comunhão para que todos possam viver bem. E olha que interessante a forma do desenho. Aqui tem a sabedoria mostrando, vamos dizer assim, a ciclicidade, né? Que tudo finda, tudo recomeça, é um eterno fim e começo. Tudo nasce, tudo cresce, né? Desenvolve, cresce e morre. E isso tudo dentro do arco-íris, que contém os 7 raios básicos para a nossa existência, que são, inclusive, aqueles 7 raios que nutrem os nossos 7 chakras principais, ou os nossos centros de força potenciais, né? E que tudo isso aqui, esse intercâmbio, vai fazer desenvolver, crescer, dar flores e frutificar. E aí a sabedoria está aqui, ó, no resultado, na semente que vem do fruto, né? Ou que está ali na flor, muitas vezes. Tá? É algo assim meio simples, né? Mas a gente fica aqui presa nas nossas questões do dia a dia e não observa, né? Esses contextos. A gente fica muito preocupado nas contas que tem para pagar amanhã, no que tem que fazer. Eu estou aqui hoje preocupada nos vídeos que eu não mandei, no vídeo que eu ainda não partilhei, não consertei, né, Márcia? Para poder mandar para os alunos. Aí a gente fica assim preocupado com essas coisas e esquece que a gente tem que respirar, que a gente tem que beber água, que a gente tem que pôr o pé para cima um pouquinho, porque ele está ficando muito para baixo, sabe? Então, são essas, vamos dizer, tá vendo que a intenção aqui do projeto é um convidar para isso, porque a cada, vamos dizer assim, a cada frase, a cada texto, né, que é convidado a vir para o nosso bate-papo, é um monte de reflexão, para daqui a pouco, a hora que for deitar, né, parar e pensar, né? Para mim, aqui eu já elaborei antes da hora que eu estava construindo, já sei que vou elaborar um pouco mais tarde, sabe? Então, eu acho muito bom partilhar isso e aprender, né, com essa partilha, porque o aprendizado está sendo imenso. Então, a matéria no campo existencial, nesse contexto aí da vida, uma universidade para nós, né? Independente da cultura, dos seres humanos compartilham muito em comum. Encontramos desafios semelhantes e nossas vidas são amplamente definidas pela maneira como os enfrentamos. Os chineses antigos consideravam que em um momento ou outro todos nós temos que administrar, ao longo da nossa experiência, 8 palácios fundamentais. São eles. O que ele chama de palácio é aquilo que a gente constrói, vamos dizer assim, para esse ser espiritual. A saúde, a riqueza. Nós vamos depois estudar cada palácio desse individualmente, tá? A prosperidade, relacionamento, a criatividade e filhos. Criatividade e filhos é um palácio. Viagens e oportunidades é um outro palácio. Carreira ou vocação é um outro palácio. E conhecimento e sabedoria é um outro palácio. Então, para eles, uma hora ou outra, nós vamos ter que administrar esses 8 palácios na nossa experiência terrena. Dentro da antroposofia, né,
Sumiu o nome do fundador da medicina antroposófica, Rudolf Stein. Rudolf Stein, ele nos convida às experiências, né? E ele fala que a vida é dividida, né? A experiência é dividida em setênios. E cada setênios, ou a cada 7 anos, nós passamos por determinadas experiências. Se a gente for trazer para cá, é praticamente a mesma coisa, né? Os 8 palácios aqui são similares aos setênios da antroposofia, da medicina antroposófica, né? Então, a gente tem que passar, vamos dizer assim, tem que construir esse palácio. Então, cada palácio desse traz uma matéria, para a gente fazer vamos dizer assim, ter uma experiência com ele, né? E nós enfrentamos todas essas lições à medida que avançamos na vida, mas, geralmente, há um tema importante, que é de interesse particular para nós. Esse é o assunto pelo qual somos responsáveis por dominar durante essa vida. O quão bem nós gerenciamos, né, nossas lições determina se completamos o nosso currículo ou não. Então, nosso diploma, eu brinco desde criança, o acerto com São Pedro, né? A balança de São Pedro ficar assim, ó, e não assim, depende desse currículo aí, né? Então, para os chineses, ó, eles sabiam que o céu e a terra passavam por ciclos regulares e repetidos de nascimento, crescimento, maturidade e morte. Eles não tiveram dificuldade em estender esse conhecimento à vida dos seres humanos, com a crença de que experimentamos repetidamente. Se não conseguimos navegar numa lição, em uma vida específica, né? Uma determinada vida, uma lição específica numa determinada vida, então nós teremos a oportunidade semelhante numa outra vida. Coloquei essa ilustração aí só para mostrar a diversidade do que a gente pode fazer, né? Muitas vezes a gente chega ali num determinado ponto do ensino fundamental 1, porque não chega nem no 2, né? Meus filhos, por exemplo, estudaram numa escola infantil pré-escolar, né? Antes do fundamental, no jardim, vamos dizer assim, que a escola já tinha a preocupação de que as crianças fizessem prova. Eu até entendi na época a pedagogia da dona da escola, né, da diretora da escola. Ela falou, isso é para ir trabalhando o medo da prova. Para a hora que tiver que fazer prova, não ter essa preocupação, né? Adiantou muito não, a hora que iam fazer prova vestibular, por exemplo, porque as escolas vêm lá da 7ª, 8ª série, trazendo um medo imenso, e de repente é muito interessante, ou tem que ser doutor, médico, ou tem que ser engenheiro, ou tem que ser advogado, né? Se a gente for olhar, ainda são as 3 profissões, que mais se diz assim, isso aqui é profissão. Não, qualquer profissão é profissão. Se uma pessoa gosta de organizar armário de roupa, ela vai viver financeiramente muito bem fazendo isso. Porque ela faz com prazer, ela gosta desse trabalho da ordem, a mente dela tem lucidez e organização para isso, e ela vai ganhar bem fazendo isso, ou seja, ela vai ganhar o suficiente, o satisfatório, para a experiência que ela resolveu caminhar nela. A mesma coisa a gente fazendo bolinhos, fazendo docinhos, né? Como a gente vê tanta coisa linda, bem decorada. Nossa, eu lembro o bolo de comemoração dos 90 anos da minha mãe, foi uma tia, né, do meu ex-marido que fez, é um bolo dela que eu amo, de abacaxi com coco. E ela costuma decorar o bolo com flores de coco, folha de jabuticaba, olha só, e cereja. Só que aí, na véspera da festa, faleceu uma cunhada dela.
Fomos todos para o velório. Aí, quando eu fui pegar o bolo, ela falou, bem, não teve jeito de fazer a flor de coco. Então, foi uma flor de beterraba mesmo. Combinou muito mais com a idade da minha mãe, um buquê de flores feitas de beterraba. Ficou belíssimo, aquele tom vinho em cima do bolo branco, com a idade da minha mãe, 90 anos. O tom vinho não é um sinal de sabedoria? Olha para ver, né? Você vê que assim, uma situação inesperada acabou provocando uma mudança, e essa mudança ela foi, vamos dizer assim, teve uma beleza mais significativa naquele momento. É o dom, porque é um dom que ela tem de pegar a comida e transformar a comida numa obra de arte, né? Esse é um dom que essa pessoa, que essa tia dele tem, né? Toda comida para ela, ela pega uma mesa e transforma numa obra de arte. Fica belíssimo. Então é aquela comida que, além do paladar agradecer, os olhos também agradecem, né? Para a gente ver que assim, essa questão, né, da escolha, estou falando assim de uma carreira. Se nós pararmos para prestar atenção naquilo que me dá prazer de fazer, aquilo me sustenta. Mas aí nós vamos ver no nosso passo a passo, a hora que a gente for estudar os 8 palácios, tá bem? Hoje eu vou convidá-las, inclusive eu vou buscar aqui uma imagem na internet para compartilhar com vocês, para nós lermos uma mensagem que eu adorei. Então eu vou colocar aqui uma imagem para a gente. Na verdade, eu vou pôr uma página. Vou descompartilhar, e eu coloquei, né, a pesquisa bibliográfica de onde eu tirei, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês uma página para ler a nossa mensagem de hoje. Vocês estão vendo a página? Ah, não entrou ainda não. Entrou? Estão vendo aí? Não. Não. Hã? Não? Não entrou? Não. Hã? Ah, a quem tiver no telefone, eu acho que tem que tirar as imagens da gente, né? De quem está aqui, da minha imagem e dos colegas, para você conseguir ver a página que eu compartilhei. Veja aí se dá certo, Vera. Acho que foi Vera que falou, não foi, Vera? Deu certo? Deu? Ou ainda não? Ah, deu certo? Vocês estão vendo a apresentação ou não? Não, Deu certo. a Fátima compartilhou a tela. Vai ter que descompartilhar. A Fátima? É. Ah, tá. Ô, Fátima, descompartilha, fazendo favor. Senão Já acaba... cheguei. Ah, então tá bom. Quem disse que não estava vendo, conseguiu ver agora a tela? Não, Aqui no para celular mim tá mudou a certo. configuração. Você vai Mudou? ter que Então- compartilhar de novo, porque Isso. como ela tirou o compartilhamento. Tá bom, então eu vou compartilhar novamente. Entrou? Tá entrando. Entrou. Então tá, todo mundo vendo? Não, no celular não dá para ver, não. Quem está acostumado com o celular, com o Meet no celular, porque eu nunca usei o Meet no celular, podia orientar quem está no celular, se for possível, né? Tem que fixar a imagem. Você entra onde que aparece todo mundo que está no Zoom, aí vai ter Rosana, que está com áudio, e a outra Rosana embaixo. É só fixar lá
entra nos 3 pontinhos e fixa a segunda opção da Rosana, que aí vai aparecer a imagem. Tá. Ok, então. Que aí eu gostaria que vocês, eu peguei uma página do Google, né, uma página de imagens, e eu gostaria que vocês observassem esses seres. Que a mensagem, né, que nós vamos ler hoje é sobre esses seres aí, que estão sendo, né, que eu coloquei aí nessa imagem aí na tela. As orquídeas. Tá todo mundo vendo agora ou ainda não? Sim. Então tá. Então vamos lá. Eu vou ler a mensagem, aí vocês podem, se quiserem, fechar os olhos, ou se quiserem ficar olhando para as imagens, né? Quem de repente não estiver conseguindo ver a imagem, se quiser tentar trazer à memória uma orquídea que tenha visto, que gostou, né? Só para, vamos dizer assim, para ajudar no entendimento da mensagem que nós vamos ler, tá? Eu recebi essa mensagem essa semana, hein? Orquídeas, um belo modelo para a humanidade. As orquídeas são uma espécie do reino vegetal que vibram em uma frequência de oitavas muito finas. Por isso, conseguem se nutrir apenas pela respiração. São um belo modelo de existência. Sua capacidade metabólica solar é muito desenvolvida. Enquanto a maioria dos vegetais precisam de várias etapas para sintetizar suas energias inerentes, a orquídea processa com uma única etapa. Isso mostra seu desenvolvimento como filha do Criador, que basta o contato com a luz para existir. Porém, quando o ambiente à sua volta é denso, poluído, pesado e triste, ela não consegue filtrar essas energias e, consequentemente, se desintegra. Quando temos uma orquídea dentro de ambientes fechados, é ideal que seja acompanhada por uma planta que ajude na limpeza do ambiente, tais como boldo, alecrim, manjericão, arruda, guiné e espada de São Jorge. As orquídeas mostram aos seres humanos que a beleza está na simplicidade de existir. Ao aprender a viver com simplicidade, lidar com as emoções de forma clara, sem deixar dúvidas, buscando o entendimento das experiências, a iluminação dos corpos aumenta potencialmente. A experiência terrena, vista como um curso universitário, leva a caminhos mais suaves, leves e felizes. Se observar o que resulta em alegria, as atividades destes momentos indicam as necessidades da alma, mostrando que o caminho do amor é sempre mais suave, leve e feliz. Que estejamos todos em paz, luz e bem sempre. Bom, então hoje nós encerramos com essa mensagem, né? E que a gente possa observar esses seres, né? Tão encantadores que eles são, e que trazem para a gente uma experiência maravilhosa. Há muitos anos atrás, deve ter uns 18 anos por aí, eu tive uma experiência com a orquídea que quando eu li uma outra mensagem daqueles livros que eu falei para vocês, né? Lá do grupo Anjos de Luz, me remeteu à lembrança desse episódio. Nós fomos lá para a roça, ficamos lá uns 50 dias, eu e minha mãe e meus filhos. E o marido todo dia vinha trabalhar e voltava. Aí a minha mãe tinha podado uma orquídea, que essa orquídea ela é histórica na minha família. Todo mundo tem uma muda dela. A minha muda foi roubada aqui no prédio que eu moro, mas todo mundo ganhou uma muda dessa orquídea. E ela podou a orquídea e jogou
vamos dizer assim, os caules dela, né? Jogou as varas dela num canto do muro, no canto do canteiro, só que elas caíram em cima do cimento, porque o canteiro era próximo do muro, então elas ficaram todas em cima do cimento. Quando nós voltamos dessa temporada lá na roça, que foi período de verão, né? Esses galhos das orquídeas, da orquídea que ela tinha cortado, estavam cheinhos de broto. A minha mãe plantou todos e saiu doando, né? Todos eles. Mas aquilo ali mostrou para mim exatamente essa simplicidade da orquídea de existir. Ela não precisou de nutrição para poder brotar. Só a luz e, vamos dizer assim, um pouquinho de água do ar fez com que ela brotasse. E aquilo ali que para nós era um tecido morto, vamos dizer assim, né? Era uma planta já morta, mostrou que ainda tinha ali dentro uma energia e um potencial para continuar existindo. Foi para mim assim, uma grande lição nesse momento, né? Bom, gente, então agora eu vou despedir de vocês. Tá? Até o nosso próximo encontro. Tá bem? E aqui, nós vamos nos encontrar agora no dia 23, tá? Porque dia 15 é eleição, né? Aí fica um pouco mais complicado. Eu nem vou votar esse ano, eu nem venho a Belo Horizonte, vou ficar direto lá na roça mesmo. E de lá, meu sinal não é bom, e também dia 15 é um pouco mais complicado, tem gente que precisa viajar para votar, né? Tá bom? Então, nós encontramos no dia 23, tá? Então, desejo a todos muita paz, muita luz e bem, sempre. Tá? Obrigada. Obrigada. Beijo. Boa tarde. Boa Até tarde. mais. Boa tarde, obrigada.